A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para trazermos aos professores e alunos da EBD conceitos da Palavra de Deus. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever, dê aí o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Hoje eu tenho a honra de estar aqui juntamente com meu amigo, pastor Irã Batista Pinheiro. Paz do Senhor, pastor Irã. A paz do Senhor, evangelista Márcio, muito obrigado por estar aqui de volta. Deus abençoe, estaremos aqui meditando na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos neste momento. Fazia algum tempo já, né? Exatamente, 7 meses. 7 meses, aí marcou. Exatamente. Amados, nós estamos na lição 10, lembrando que nós estamos estudando a respeito da obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o quarto trimestre de 2017. A lição de número 10 traz o título O Processo da Salvação. E o nosso texto áureo está em João 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A verdade prática diz: o processo bíblico da salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Que é um texto clássico aí a respeito do encontro de Jesus e Nicodemos, e é o texto clássico aí quando se fala em regeneração, quando se fala em novo nascimento. Antes de nós começarmos aqui, eu tenho que lembrar, pastor, que nós temos aula para jovens e juvenis com o evangelista Aristeu do Espírito Santo Júnior, mais conhecido como o professor Juninho. Você pode encontrar o link na descrição do nosso vídeo. Também eu deixo na descrição o blog Auxílio ao Aluno EBD, que tem ajudado a muitos professores com vídeos, subsídios para todos. Muito bem, o processo da salvação. Pastor Irã, a salvação, então, não é um ato imediato, e sim um processo? Então, professor, nós precisamos atentarmos para 3 citações. 1 Coríntios 1, 18, vamos estar lendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então aí Paulo fala no tempo presente. No tempo presente. Somos salvos. Somos salvos. Agora outra citação, Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, que conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí ele já não diz somos, e sim que a salvação está mais perto, outro conceito. Exatamente. A outra citação, Romanos 5 e versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aí eu já vejo Paulo falando no futuro, a salvação como algo futuro. Exatamente. O que nós podemos concluir daí? Que ela é um processo imediato, né? Aconteceu, a pessoa aceitou Jesus, é um processo imediato, e aí nós podemos observar que ela vai envolver a partir do momento em que aceitou a Jesus, e haverá o processo aí que é o futuro, que é da glorificação, né? O processo da glorificação também, que é algo futuro. Então nós podemos afirmar que nós fomos salvos quando aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, estamos sendo salvos, que é o processo de santidade na vida daquele que passou pela cruz. Exatamente. E nós seremos salvos no sentido de glorificação. Glorificação. É importante observar, pastor, que a lição aí, não dizendo que ela ficou incompleta, até porque talvez não fosse possível abordar todos os aspectos da salvação em apenas uma lição, mas
Nós falamos aqui de justificação, vamos falar de regeneração, que é um ato imediato, apesar de serem circunstâncias diferentes, acontece no mesmo momento. Depois nós temos o viver em santidade na vida do crente, e o aspecto da glorificação ele não é abordado nessa lição, né? Então, eu faria esta ressalva aos alunos e professores, que aqui a nossa lição de número 10, ela aborda aqui 3 etapas da salvação, mas não todas. Não quer dizer que essas 3 sejam todas as etapas da salvação. Exatamente. É importante nós atentarmos para isso, pastor Irã, porque tem muitos que pensam na salvação como algo apenas futuro, né? Então ele pensa que está vivendo hoje, aqui em 2017, ele é jovem, está trabalhando, está estudando, talvez, tem uma vida pela frente, saudável, e aí ele pensa lá no futuro. Então Jesus vai vir um dia lá no futuro, vai arrebatar a igreja, e todo mundo espera que seja arrebatado, né? Seja arrebatado em vida, né? Até Paulo, não é errado esperar assim, porque até Paulo esperava desta maneira, mas como algo distante, que está longe de acontecer. É importante nós trazermos o conceito, pastor, né, que nós precisamos entender que nós precisamos ser salvos hoje. Por quê? Porque nós não sabemos qual será o último minuto da nossa vida. Exatamente. Muito bom. Então esse é um aspecto muito importante que nós temos que atentar. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos ali justificados por Deus. Nós não vamos seguir estritamente aqui a linha da lição, mas uma pergunta que eu lhe faço, pastor: o que é justificação? Evoca aí a ideia de um tribunal jurídico em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra nós. Aí Cristo vem, anula todas as acusações, declara-nos inocente e paga a pena em nosso lugar. E aí, quando eu vejo o Salmo 143, professor, em versículo 2, diz assim: e não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então, a justificação, ela é um ato de Deus para conosco, não tem mérito nenhum de nós nesse processo aí. A justificação, somente Jesus pode nos justificar. É interessante que aqui no primeiro tópico, o pastor Clayton, nosso comentarista, ele fala: entretanto, cabe ressaltar que a fé, né, é o meio instrumental para nos unir a Cristo, nosso justificador, e não a causa da justificação. Por que eu atento para essa linha aqui, pastor? Eu tenho falado a respeito, né, e é impossível você não falar desse assunto, a disputa entre calvinistas e arminianos, e os irmãos calvinistas vão nos acusar de sermos cooperadores da salvação, de nós pensarmos que somos também, né, coparticipantes da salvação, pelo fato de nós dizermos que cabe ao homem responder ao chamado de Deus pela fé. Então eles nos acusam dessa maneira. E aqui o nosso comentarista deixa bem claro, né, que a fé é o meio instrumental, né, para nos unir a Cristo, que é o justificador, e não a causa. Não é a causa da justificação. Isso é algo muito importante aí a respeito da justificação. Exatamente. Então nós temos que atentar para isso. E também tem um texto importante, pastor, aqui é Romanos 5. Nós não vamos ler lá, mas que Paulo fala assim: sendo, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Exatamente. Então o homem não pode ter paz com Deus. O que é ter paz com Deus? Ter um relacionamento intrínseco com Deus, se ele não for justificado pela obra de Cristo. Então ninguém pode justificar-se a si mesmo. Não há um justo sequer. Não há um que seja bom diante de Deus. Isto é um fato. Então somos justificados pela fé no sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Exatamente. No segundo tópico da nossa lição, nós temos ali regenerados pelo Espírito Santo. Lembrando, pastor Irã, que nesta pré-aula, é uma pré-aula, não substitui a sua aula. Nós estamos apenas levantando alguns conceitos para os professores e alunos expandirem.
Esta não é uma aula de 1 hora e 10, é apenas aí alguns minutinhos que vão suscitar algumas questões que, se você for aprofundar-se nelas, você vai encontrar com certeza aí um manancial, vai encontrar aí um tesouro. Nós estamos apenas levantando alguns apontamentos aos professores e alunos. Precisamos deixar isto bem claro. Você precisa participar da escola bíblica na sua igreja, na sua classe, junto com seus irmãos em comunhão. O segundo tópico da nossa lição, ele fala regenerados pelo Espírito Santo. E a pergunta inevitável, pastor Irão, o que é a regeneração? A regeneração, ação divina de criar um novo homem, nova criatura. Aí tem a citação dos 2 Coríntios, capítulo 5, 17, e Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5, que diz assim: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que coisa tremenda. Então o apóstolo deixa bem claro aí a Tito que não é pelas obras. Não né? é pelas obras. Mais uma vez, né, é pela regeneração, pela lavagem da regeneração. Se nós formos analisar a palavra regeneração, nada mais é do que gerar de novo. Gerar de novo. Nós temos um texto também de Paulo, clássico, que é 2 Coríntios 5 e 17, né? Que tudo se fez novo, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós somos agora nova criatura em Cristo, fomos gerados novamente, né? E essa questão da regeneração, ela é muito complexa para o homem que incrédulo, aquele que não teve um contato ainda, que não respondeu ao chamado de Deus e o seu espírito está morto para as coisas de Deus. Porque quando, pastor Irã, o Jesus Cristo, naquela noite que ele se encontrou com Nicodemos, quando ele falou de regeneração, de novo nascimento, a primeira pergunta que Nicodemos faz é: como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e renascer? Então é uma questão complicada, porque Jesus está falando aqui de coisas espirituais, né? Eu não posso voltar a nascer novamente no ventre da minha mãe. O que a Bíblia está falando é que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, lhe dá a possibilidade do homem de matar o seu eu, de crucificar o seu eu, de crucificar o seu velho homem e ser gerado de novo pela misericórdia de Deus, ele ter esta comunhão com Deus. Agora, aí na lição, pastor Irã, há uma observação com relação à diferença de regeneração e conversão. Como é isso? A conversão, ação de alterar ou modificar o sentido do caminho em direção, ou a direção. Então, a conversão, se eu estava indo para a esquerda, eu agora vou passar para a direita. Então, é 180 graus, né? 180 graus, sentido contrário. Aí fica a dica para os professores. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 19, vai contar lá sobre a conversão de Saulo, que estava indo perseguindo os cristãos, e no caminho ele tem um encontro com Jesus, e aí ele teve que fazer a sua conversão. Ele estava perseguindo, e agora ele passou a ser perseguido, sentido contrário, né? Ele teve que mudar. Então foi uma resposta que ele deu imediatamente, porque ele ficou cego, e aí o Senhor falou: vai até a casa de Ananias e ele vai orar por você. E no mesmo instante ele foi e ele recebeu, né? Então mudou totalmente. Então a conversão, ela é uma resposta ao chamado de Deus, a essa misericórdia que nos alcança, né? Então, pastor, eu posso dizer que Saulo ali foi transformado em Paulo? Não. Na verdade, os dois nomes ele tem, né? Se você quiser conferir, Atos capítulo 13, versículo 9, ele tem o nome Saulo, que é um nome judeu, e
E tem o nome Paulo, que é um nome romano, né? Alguns falam que ele foi tão transformado que Deus até mudou o nome dele. Não, ele tem os dois nomes por causa das duas cidadanias, romana e também era judeu e romano. Então ele utilizou muito o nome Paulo para ele ter mais aceitação, né? Por ele ser romano e tal. Mas o nome, ele já tinha os dois nomes aí. Se você quiser ler, Atos 13 e versículo 9 vai explicar pra gente lá direitinho. Eu acho que isso até vem de um cântico da harpa, né? Transformado foi em um Paulo. Em Paulo, exatamente. Né? É porque as pessoas às vezes não atentam para o texto, e aí, mas não existe esse negócio que Deus transformou, mudou o nome dele. Não foi como o caso de Abraão para Abraão. São né? nomes diferentes, né? Significados diferentes. Jacó para Israel totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora de Saulo simplesmente por dupla cidadania. Né? Exatamente. Pastor, nós falamos então aí da justificação, falamos da regeneração, lembrando que apesar de serem situações terem significados diferentes, elas acontecem ao mesmo tempo, a justificação e a regeneração. E agora nós temos o terceiro tópico que fala santificados em Cristo. E aqui eu creio que é o tópico mais difícil. Eu queria levantar aqui algumas situações, apontar algumas situações. A primeira delas é o seguinte: santificação e santidade são palavras sinônimas? Olha, se no dicionário do português for, quando nós vamos para os originais da Bíblia e também vamos analisar os contextos que cada palavra foi escrita, santificação é uma coisa, santidade é outra. Então, o que é processo? O processo é a vida de santidade. Então, a pessoa foi justificada, foi regenerada em Cristo, num ato. Agora ela passa por um processo do viver em santidade, que é a santidade, que é algo progressivo na sua vida, né? Mas não a santificação. O que nós encontramos nas nossas revistas, na teologia tradicional, é a mistura da palavra santidade com santificação, como se fosse a mesma coisa. E não é a mesma coisa. O que é santificação? Santificação é um depósito equivalente ao bem ou à pessoa no altar. E aí os irmãos podem estranhar esse conceito. De onde o professor tirou esse conceito? Olha, quando Jesus falou de santificação, quando o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou o autor aos Hebreus falaram de santificação, eles tinham algo em mente, aquilo que estava escrito lá desde o princípio da Bíblia, desde a Torá. E quando nós vamos para Levítico, capítulo 27, nós vemos ali como se dava esse processo da santificação. O que é a santificação? Então, para resumir aqui, depois você lê lá Levítico 27:14, Levítico 27:16, que a pessoa ela poderia santificar um campo ou a sua casa, né? Somente o primogênito. Até pessoas poderiam ser consagradas, santificadas, somente o primogênito, que era uma situação especial. Mas se a pessoa queria justificar, pastor, a sua casa, ela não poderia mais morar na sua casa. E como ela não poderia deixar de morar na sua casa, ela ia até o sacerdote e lá no altar ela depositava um valor equivalente à sua casa. Que interessante, né? Levítico capítulo 27, versículo 14. É algo que não é falado. Exatamente. Se ela queria justificar o campo que era de sua propriedade, ele não ia se ausentar do campo com a sua família. Porque é algo muito interessante que nós temos que notar, pastor, que santificação e consagração na Bíblia tem um conceito totalmente diferente do que nós falamos hoje. Nós usamos essas palavras aqui de forma aleatória, sem pensar no seu significado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Consagração, por exemplo, no Antigo Testamento, algo totalmente consagrado a Deus, algo anátema. Pode ver que quando Deus falou a Josué que Jericó seria totalmente consagrada a ele, a palavra é anátema. Anátema não é maldito. Anátema é consagrado. Exatamente. Então, maldito seria se alguém tocasse naquilo que foi consagrado, como Acã tocou. Então, algo que é consagrado a Deus, né, não pode ser tocado. Não pode ser usado para outro fim. Então, se o cidadão queria
santificar ou consagrar o seu campo, ele ia até o sacerdote e depositava no altar o valor equivalente à sua propriedade. Então, santificação é um depósito equivalente ao bem ou à pessoa no altar. Então, quando nós falamos de santificação no sentido aqui soteriológico, nós estamos falando que Jesus Cristo, ele foi lá no altar, e o autor dos Hebreus vai falar disso. Ele entrou no tabernáculo celestial, não no tabernáculo feito por mãos, mas no tabernáculo celestial, e lá no altar ele depositou um valor que não era prata, que não era ouro, não era euro ou real, era o seu próprio sangue perfeito que ele depositou no altar. Isto é santificação. Aí você me pergunta, e o que é santidade? Santidade é Deus nos capacitando a nos comportarmos de modo digno desta preciosa vocação de santificados. Então é algo muito interessante, pastor, que santificação e santidade são coisas diferentes. Apesar da teologia tradicional, os nossos livros teológicos fazerem esta mistura, santidade e santificação não é a mesma coisa. A santidade na vida do crente é uma consequência da santificação. Esta sim é um processo. A santificação é o ato de Cristo depositando o seu próprio sangue no altar de Deus. Muito bom. Mas Muito bom. Fica vago, né, professor, esses conceitos assim. Eu só citei Levíticos, então vou citar aqui mais as palavras de Paulo, 1 Coríntios capítulo 1. Paulo diz assim, olha, se você tiver a versão atualizada, eu não estou com ela aqui, melhor ainda. Paulo diz assim, versículo 2 da sua carta: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Na versão atualizada vai dizer agora, depois da vírgula, chamados para ser santos. Aqueles que foram santificados, Paulo está falando que eles foram chamados para ser santos. Então, pode ver que há uma diferença na linguagem bíblica de santificação e santidade. Aqueles que foram santificados são chamados para viver em santidade, e isto é algo glorioso. No mesmo capítulo 1 de Coríntios, de 1 aos Coríntios, o mesmo Paulo diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, pode ver que Paulo coloca tudo aqui em Cristo. Jesus Cristo foi feito por Deus, santificação. Então, note que é um conceito totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Temos mais textos bíblicos a respeito deste assunto? Temos. Temos João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. O que Jesus diz aí, pastor? E por eles me santifico a mim mesmo. Opa, espera aí. Repita para nós. E por eles me santifico a mim mesmo. Mas no conceito tradicional que eu aprendo, que santificação e santidade é a mesma coisa, é a ausência do pecado, eu vou ter um problema aí. Exatamente. Porque se Jesus viveu nessa terra e nunca pecou, foi perfeito. Perfeito. Como que ele está se santificando? E ele está dizendo que ele mesmo se santifica. Então ele está dizendo assim, eu não vou lá depositar uma quantia referente ao meu valor, como era feito nos dias de Arão. Eu não vou depositar uma quantia referente ao valor, porque a pessoa não poderia se entregar totalmente ali no altar. Então ela depositava uma quantia. Ele está falando assim, eu vou me depositar lá. Eu vou dar o meu sangue lá. Glória a Deus. Eu vou me santificar. Eu me santifico a mim mesmo. Então Jesus não está falando de pecado, está falando de santificação e não de santidade. Pastor, vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Porque eu, quando aprendi isso, eu fiquei maravilhado. Porque até então eu achava que a santificação dependeria de mim. E é claro que a vida de santidade, ela exige que a pessoa tenha o seu esforço para andar conforme a palavra de Deus, viver uma vida de oração. Mas a santificação é um ato exclusivo de Jesus Cristo. Hebreus
capítulo 10, versículo de número 10 também. Na qual vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Opa, repita, olha só, pastor. Olha só o que o autor de Hebreus está falando. Ele está respondendo para nós o que é santificação. Leia de novo para nós. Na qual vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Uma só vez, Glória um sacrifício a Deus por perfeito. Então eu não posso fazer nada em prol da santificação. E eu vou viver uma vida de santidade. Como eu fui santificado? Através do sacrifício perfeito, feito uma única vez, porque era perfeito. Né? Agora eu vivo uma vida de santidade conveniente a alguém que foi santificado pelo sacrifício perfeito. Glória a Deus de Cristo. por isso. Então, esse é um conceito muito interessante. Você também pode ler depois outros textos. Hebreus 10 e 14, o mesmo capítulo 10. Nós não vamos ler aqui para não ficar muito longa a aula, pastor, mas eu espero, sinceramente, que os irmãos observem este fato e atentem para esse fato de que a santificação é uma obra exclusiva de Cristo e o viver em santidade é consequência de você ter sido santificado por Ele. Quer que eu mostre mais? Só para nós encerrar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, a minha Bíblia está aberta aqui no capítulo 1. E você sabe que algo que me chama a atenção, pastor Irã? Que no capítulo 1, versículo 2, Paulo iniciou a sua carta dizendo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Mas no capítulo 3, esses mesmos santificados em Cristo Jesus, ele vai chamar de carnais. Olha só, capítulo 3, versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós contenda, dissensão, e aí ele vai. Então, aí você pode ver claramente que santificação não tem nada a ver com santidade. Né? A santidade é consequência da santificação. E Paulo está falando assim, irmãos, uma vez que vocês foram santificados na cruz de Cristo, agora vocês têm que viver em santidade, digno da vocação que vocês foram chamados. Glória a Deus. E eles estavam vivendo em invejas, em dissensões, em contendas, não estavam vivendo como alguém que foi santificado em Cristo Jesus através do sacrifício perfeito. Glória a Deus. Será que ficou claro, pastor? Ficou muito claro, muito bem aplicado aí. E eu acredito que vai ser de muito proveito aí para você e vai ser uma bênção para a sua vida e para as nossas vidas. E vamos aí acreditar nesta palavra, essa palavra que é a verdade. E eu amo esta palavra. Amém. Esse é o nosso desejo, irmãos. Nosso desejo é edificar vidas. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com o meu amigo. Trabalhamos junto por um tempo. Gravamos 2 vídeos e agora, depois de alguns meses, estamos aqui novamente. Exatamente. Pastor Irã, as suas palavras finais. Eu agradeço de coração ao evangelista Márcio, professor, e agradeço mesmo por estar aqui mais uma vez e um grande abraço a todos vocês. Deus o abençoe grandemente. Olha só, se o vídeo foi útil para você, não deixe de divulgar nos grupos aí da EBD, grupos de WhatsApp, no Facebook. Divulgue aí os nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.